Meus queridos amigos, como é que vocês estão? Tudo na paz? Espero que todos estejam bem como sempre. No vídeo de hoje vamos ver o que as próprias diretrizes do Programa de Reconstrução do Brasil Lula 2023-2026 nos dizem sobre o que poderá ser do rumo da nossa economia nos próximos anos. E apesar desse nome Reconstrução do Brasil, será que realmente esse plano tem essa capacidade de reconstrução mesmo? E no que diz respeito à economia, será que a coisa pode ficar ainda pior do que já está? É possível que piore sim, e não sou eu que estou falando, o próprio Lula deixou isso bem claro em algumas das promessas que ele fez nesse documento que é público. É sobre isso que a gente vai falar no vídeo de hoje. Quem já é de casa, deixa o like aqui no Capricho para fortalecer a nossa parceria e ajudar esse conteúdo a chegar em mais pessoas, divulgar essa informação. O like de vocês ajuda demais o canal a crescer e me motiva muito a seguir produzindo conteúdos por aqui, até mesmo nos finais de semana e feriados, como é o caso desse vídeo de hoje, beleza? Então, conto com um like aí. Se é a sua primeira vez por aqui, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo. Eu sou Badu Vieira e aqui no Valor em Ação a gente troca sempre uma ideia com relação a investimentos, economia e assuntos relacionados. E primeiramente eu gostaria de dizer que eu não sou esse tipo de pessoa, eu não tenho esse discurso e nem apoio o discurso de muitos por aí que só porque não votaram no Lula ficam torcendo para dar tudo errado, para dizer eu avisei. Estamos todos no mesmo barco e eu realmente torço pelo melhor para o nosso país. Eu acho que o que todos nós devemos fazer é torcer pelo melhor, fazer a nossa parte, mas nos prepararmos da forma que a gente puder para cenários ruins e mais pessimistas também, que podem acontecer como consequência das próprias políticas públicas econômicas no governo que vai assumir em 2023 e em qualquer outro governo que fosse também. E vamos começar aqui pelos itens 42 e 43, que já trazem informações importantes, eu vou ler para vocês. É tarefa prioritária combater a inflação e enfrentar a carestia, em particular dos alimentos e a dos combustíveis e eletricidade. Vamos recuperar instrumentos importantes no combate à inflação, além de políticas setoriais indutoras do aumento da produção de bens críticos. No caso dos preços dos combustíveis e tarifas de energia elétrica, é necessário implementar políticas que envolvam a consideração dos custos de produção no Brasil e os efeitos sobre os orçamentos dos consumidores e a expansão da capacidade produtiva setorial. Parece bonitinho, mas isso aqui é a receita de bolo, a receitinha de bolo que a Dilma executou no seu governo, disfarçada de certa forma, assim, a gente deixa claro, e que só serve para acumular ainda mais inflação para um futuro quando as coisas em algum momento se tornam insustentáveis. É claro que combater a inflação é e deve ser uma prioridade, mas vamos dar uma olhada no que está escrito, beleza? No caso dos preços dos combustíveis e tarifas de energia elétrica, é necessário implementar políticas que envolvam a consideração dos custos de produção no Brasil e os efeitos sobre os orçamentos dos consumidores e a expansão da capacidade produtiva setorial. Será mesmo? Controlar o preço desses itens na canetada não é o mais certo a se fazer e nunca deu certo em lugar nenhum do mundo. Isso aqui é meio que uma proposta maquiada de tentar controlar o preço desses itens, dessas coisas. Qual que é o principal elemento utilizado pelo Banco Central, pelo governo, no combate à inflação? É a taxa básica de juros da economia, a nossa taxa Selic. Mas o efeito colateral disso, de aumentar a Selic, é que isso acaba desacelerando a economia, mas todo remédio ele tem seus efeitos colaterais. E o que a Dilma fez no governo dela? Ela fez isso? Não. Para não subir a taxa de juros, como deveria, ela optou por interferir nos preços dos combustíveis, nos preços da energia. Deu certo? Não deu. Por que que agora isso aqui, esse tipo de proposta, esse tipo de idealismo vai funcionar? Item 57. Será necessário proteger o patrimônio do país e recompor o papel indutor e coordenador do Estado e das empresas estatais para que cumpram com agilidade e dinamismo o seu papel no processo de desenvolvimento econômico e progresso social do país. Na minha opinião, mais coisa que não vai funcionar, só prejudica ainda mais a população. E o mais engraçado, eles deixaram aqui para o item 58. Vejam só vocês. Nos opomos fortemente à privatização em curso na Petrobras
e da Pré-Sal Petróleo S.A. A Petrobras será colocada de novo a serviço do povo brasileiro e não dos grandes acionistas estrangeiros, ampliando nossa capacidade de produzir os derivados de petróleo necessários para o povo brasileiro, expandindo a oferta de gás natural e a integração com a petroquímica, fertilizantes e biocombustíveis. Eu vou repetir para vocês que estão procurando talvez um erro de digitação aqui. É isso mesmo, a Petrobras será colocada de novo a serviço do povo brasileiro. Precisa falar mais alguma coisa? Quem já viu o filme sabe, a Petrobras não tem nenhuma privatização em curso, como está escrito, né? Ela está vendendo alguns ativos, sim, que não são muito rentáveis mais para a empresa, e isso é bom para a empresa, é bom para o brasileiro, é bom para todo mundo. Só para vocês terem uma ideia de como que o mercado cuida melhor desse tipo de coisa que o próprio Estado, eu vou dar um exemplo aqui. Algumas empresas, como a PetroRio, vêm comprando campos mais maduros, ativos mais maduros da Petrobras para extrair petróleo por um simples motivo. Não é porque eles são bonzinhos, eles conseguem ser mais eficientes na extração de petróleo nesses lugares do que a Petrobras. E dessa forma, a Petrobras vende esses ativos, se capitaliza para focar no pré-sal, que é onde ela tem mais eficiência hoje, e essas empresas exploram esses campos mais maduros com muito mais retorno, gerando também mais arrecadação, mais riqueza para o país. Todo mundo meio que sai ganhando. Mas falar que a Petrobras será colocada de novo a serviço do povo brasileiro, depois de tudo que a gente viu de escândalo, pelo amor de Deus, né? Poderia pelo menos tirar essa parte aqui para não passar vergonha. Mas calma, que tem mais coisa que pode mais desconstruir do que reconstruir. Se colocado em prática, vamos lá, 62, fortaleceremos também os bancos públicos como o BB, CEF, BNDES, BNB, BASA, FINEP, em sua missão de fomento ao desenvolvimento econômico, social e ambiental e na oferta de crédito a longo prazo e garantias em projetos estruturantes compromissados com a sustentabilidade financeira dessas operações. Eu fico curioso com esse fortalecimento dos bancos públicos, mas vamos manter a calma aqui e se ater aos fatos. Você sabe um dos bancos que mais se deu bem nos governos anteriores do PT? O Itaú, que financiou inclusive a própria campanha do Lula no passado. E sabe quem se lascou feio? Nos governos do PT também, Banco do Brasil, BNDES. O BNDES financiou sim o desenvolvimento da Venezuela, se você não lembra. Lembra do metrô de Caracas, do Porto de Mariel em Cuba? Emprestou dinheiro para a Odebrecht, Companhia Limitada, JBS. Né? Emprestou dinheiro não, né? Praticamente deu, né? Porque o crédito era muito barato. Empresas que também foram doadoras nas campanhas do PT. Isso aí tudo virou lava-jato, é corrupção, mas mesmo que esse tipo de corrupção não aconteça, e eu torço para que realmente não aconteça novamente, isso ainda assim não é uma prática legal por parte de um governo, esse tipo de concessão de crédito. Se o crédito vem por parte do governo, ele sempre acaba sendo dado com fins e objetivos políticos. O Itaú, o Bradesco, o Santander, eles não concedem crédito dessa forma. Muitíssimo pelo contrário, os bancos privados, eles tomam muito cuidado com esse tipo de coisa para a inadimplência não explodir lá na frente. Então, já quando você deixa isso por conta do Estado, o que realmente acontece, no fundo, é desperdício de grana, de dinheiro e de dinheiro da população. Nunca se esqueçam que o Estado ele não produz riqueza. E foi muito por conta disso que o Brasil enfrentou uma grande recessão no governo Dilma. O próprio Banco do Brasil enfrentou muitos problemas por conta desse tipo de política. Por isso que as ações do Banco do Brasil são as que mais sofrem nesse tipo de momento, né? Com esses resultados aí das eleições, a Bolsa de Valores abriu na segunda-feira, as ações do Banco do Brasil caindo. Quando o governo fornece crédito subsidiado, os bancos privados até sofrem no comecinho ali por conta da concorrência que fica até meio desleal, mas cedo ou tarde, essa conta do desperdício de dinheiro que é causada, ela vai precisar ser paga, a gente vai pagar, e os bancos privados, eles vão seguir lucrando depois, como eles sempre lucram. No item 39, a gente tem mais coisa interessante aqui para a gente ver. Vamos recolocar os pobres e os trabalhadores no orçamento. Para isso, é preciso revogar o teto de gastos e rever o atual regime fiscal brasileiro, que é disfuncional e perdeu totalmente a sua
credibilidade. O mais complicado aqui é que pouca gente vai se preocupar em ler isso daqui e a maioria dos que lerem não vai entender e ainda acabam achando isso aqui um puta discurso bonito, recolocar os pobres e os trabalhadores no orçamento. É bonito sim. Como que a gente vai fazer isso? Cortando mamatas, privilégios, diminuindo o tamanho do Estado, revisando o orçamento? Não. Vamos furar o orçamento, é simples, né? Basta gastar mais do que a gente pode, do que a gente arrecada, do que a gente ganha de forma ineficiente, ainda que está resolvido. E bom, eu não sei na sua opinião, mas na minha opinião, isso não é a melhor forma de se colocar pobres e trabalhadores no orçamento. E outro retrocesso proposto, na minha opinião, você encontra no item 11, que eu também vou ler aqui para vocês agora. Mas antes, eu preciso que você deixe o like aqui no vídeo se você ainda não deixou e já se inscreve no canal também se você ainda não estiver inscrito. E vamos aqui ao item 11, o trabalho estará no centro de nosso projeto de desenvolvimento. Será? Defendemos a revogação da reforma trabalhista feita no governo Temer e a construção de uma nova legislação trabalhista a partir da negociação tripartite que proteja os trabalhadores, recomponha direitos, fortaleça os sindicatos sem a volta do imposto sindical, construa um novo sistema de negociação coletiva e dê especial atenção aos trabalhadores informais e de aplicativos. Os trabalhadores informais e de aplicativos que certamente vão deixar de existir, né? Vai deixar de fazer sentido até para as próprias empresas. Isso não funciona dessa forma que o governo costuma defender, que esse tipo de governo costuma defender. Acontece que, ao contrário do que muitos pensam, né, a revogação dessa reforma não vai colocar o trabalho no centro de tudo. O que de fato pode ocorrer é o desfavorecimento de novas contratações e da criação de mais empregos. As empresas elas vão demorar mais para contratar, mesmo quando sentirem essa necessidade, como já foi no passado. Vai tornar difícil demitir. Isso acaba dificultando também novas contratações. Quanto maior é o passivo trabalhista, menos dinâmica fica essa questão para os empregadores. Isso é fato, beleza? Mas é natural que a maior parte das pessoas não entenda isso muito bem e acabe achando que é uma coisa boa, que vai favorecer o trabalho, mas na verdade isso não é bem assim. Nos Estados Unidos, por exemplo, o desemprego é menor do que aqui, mas não porque as pessoas não são demitidas. Acontece também demissões, mas porque lá os empregadores têm muito mais previsibilidade para contratar quando eles precisam, tá? Quem perde o emprego acaba sendo contratado novamente em outro lugar muito mais rápido. Muitas empresas quebram todos os anos, novas empresas abrem também, são criadas, tornando a economia muito mais flexível e muito menos burocrática também. Até mesmo em períodos de recessão, esse tipo de flexibilidade acaba permitindo que a recuperação aconteça mais rápido. É isso que acontece. Porque não adianta nada, se o empregador ele não pode manter o funcionário porque a coisa não está muito boa, o país não está bem, a economia está em crise, ele vai precisar demitir. Não tem jeito. E para quem perdeu o emprego, é muito melhor que os seus próximos possíveis empregadores tenham mais facilidade para poder contratar, mais flexibilidade. Portanto, a revogação da reforma trabalhista feita no governo Temer, se acontecer, isso não coloca o trabalho e o emprego como prioridade, e sim o contrário. Quem pretende, por exemplo, abrir um negócio, contratar pessoas, vai pensar 1, 2, 3 vezes mais antes de fazer isso, justamente por conta das inúmeras incertezas que vão ser maiores. E não, na minha opinião, o programa proposto pelo PT não vai reconstruir o Brasil, simplesmente porque eles já tentaram fazer isso por anos e anos, mesmo com o país vivendo no meio de um grande boom de commodities, e eles não conseguiram, não funcionou. E agora, o que está sendo proposto é mais ou menos a mesma coisa que eles tentaram fazer lá atrás, é mais do mesmo. E muito provavelmente, para não dizer certamente, esse tipo de coisa não vai dar certo em nenhum outro país que tentar, não só no Brasil. Como diz o ditado, insanidade é você continuar fazendo sempre a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Não vai acontecer. É realmente um programa que poderia quebrar a nossa economia, caso seja implementado 100% na íntegra da forma que eles querem, mas também acho que eles não vão conseguir fazer isso. Boa parte disso, parte disso foi promessa para ganhar a eleição, eles não vão executar e muito deve acabar sendo barrado no Congresso,
Por isso, eu também não acredito na hipótese de que o Brasil possa virar uma Argentina da vida, uma Venezuela nos próximos anos. Eu acho bem difícil. Inclusive, esse pequeno boom das commodities que a gente tem hoje, caso dure mais, isso acaba beneficiando o Brasil se durar mais tempo, né? Beneficiou já o Bolsonaro esse ano no final do governo dele e deve beneficiar o Lula também no começo em 2023. Lula que também se beneficiou das commodities nos seus governos anteriores. O Brasil exporta muito para a China, que deve seguir importando muito em 2023. Esses problemas de inflação na Europa, causados em parte pela guerra entre Rússia e Ucrânia, e pela chegada do inverno também, eles demandam muito gás para aquecimento. Isso pode manter elevado o preço das commodities que o Brasil exporta. Então, isso é algo que pode dar mais margem para eventuais medidas de irresponsabilidade fiscal, políticas econômicas ruins, desse ou até de qualquer outro governo, inclusive está beneficiando o final do governo Bolsonaro. Ou seja, se o cenário macroeconômico favorece o Brasil nos próximos anos, como vem favorecendo, o governo ele acaba tendo mais liberdade, mais margem para errar, sem que o resultado seja muito ruim, muito catastrófico, como foi no caso do segundo governo do Lula. Agora, se o Brasil seguir também por esse caminho em tempos mais duros, como foi no caso do governo Dilma, por exemplo, aí a coisa pode realmente ser mais feia. Crescimento, de fato, sustentável, com foco no longo prazo, vai ser complicado, né, com esse tipo de programa. É claro que boa parte dessas promessas aqui, propostas, como eu disse, devem ser barradas pelo Congresso até, mas como eu falei no começo, eu torço pelo melhor para o país, que a gente tenha mais uma vez o Brasil ganhando muito dinheiro com as commodities. Se for para o Lula levar o crédito, que leve, que o Lula consiga implementar boas políticas públicas também, que tragam resultado de fato, e a gente sabe que nem tudo que ele fez foi errado. Tivemos coisas positivas também implementadas pelo PT, não dá para ficar também só condenando. É claro que teve corrupção, teve um monte de coisa, mas que a nova equipe econômica também possa tomar boas decisões de forma sensata, pensando no longo prazo, no futuro do país, e que se for para ter políticas econômicas ineficientes, que pelo menos a gente não tenha a corrupção que aconteceu no passado recente se repetindo novamente. Fico por aqui, vejo vocês no próximo vídeo. Tamo junto, valeu!